não tenha peninha do Plata na coletiva de imprensa e fale do quanto esse cara foi burro e do quanto ele colocou o título brasileiro do Flamengo em jogo. Uma briga pelo título brasileiro. Um jogador irresponsável, um jogador que foi expulso injustamente na Libertadores, mas por um ato idiota, e um jogo depois o cara faz outra idiotice e é expulso. Então, se o Felipe Luiz teve culhão para ir para a coletiva e expor o Pedro, quando o Pedro não estava rendendo no treino... Nação flamenguista, o clima esquentou, né? Pessoal, vamos ser bem realistas, né? Eu entendo. Vamos trazer o vídeo aí que você vai entender. Eu entendo o lado do pilhado, eu entendo o lado do torcedor e eu entendo o lado de Felipe Luiz. Vocês vão entender. Todo mundo, né? A torcida revoltada porque Felipe Luiz não foi na coletiva e não apontou o dedo, né? Para Gonzalo Plata, né? Que ele vem prejudicando o Flamengo. Não é de hoje. Prejudicou na Libertadores, prejudicou novamente agora no Campeonato Brasileiro. Inclusive, foi expulso. O São Paulo empatou e poderia até ter vencido, né? E ele sai como nada tivesse acontecido. Pessoal, eu não tenho uma dúvida. Ali, no gramado, não acontece nada. Mas quando chega nos vestiários, a cobrança é grande. Pelo menos como torcedor do Flamengo, é isso que a gente espera. E Felipe Luiz ir para a coletiva e dizer que é normal e tentar passar o pano, a gente sabe que ele está defendendo o jogador, né, pessoal? Isso aí é o papel de treinador. Todo treinador faria isso aí no canto de Felipe Luiz. Mas eu acho que ali no campo ele está sendo cobrado, Gonzalo Plata, né? Vai ser multado, a gente espera isso, né? Claro, aquela questão de Pedro, né? Eu acho que ele aprendeu, não era para ter exposto aquela situação, por isso que agora todos estão cobrando justamente isso aí de Felipe Luiz. Né? O Flamengo agora poderia ter dormido na liderança do Campeonato Brasileiro, infelizmente o Palmeiras joga logo mais aí podendo colocar 3 pontos de diferença, mas não tem nada perdido, né, pessoal? Vamos acompanhar o vídeo aí para vocês entenderem. Créditos do vídeo, o canal Opina Pouco, link na descrição. Vamos lá. Classificação da seguinte forma. Vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro Série A. Palmeiras em primeiro lugar ainda na liderança, com o mesmo número de pontos do Flamengo. Porém, um jogo a menos e uma vitória a mais. Então o jogo de hoje ele é um jogo muito importante para delinear os rumos dessa competição. Isso significa que o Palmeiras está cravado campeão? Não. Palmeiras enfrenta ainda o Mirassol no final de semana, que é uma equipe bem construída. O Palmeiras enfrenta ainda, por exemplo, o Atlético Mineiro, que estão ganhando fôlego. Parece que esse final de ano agora, o Atlético Mineiro, as coisas estão começando a melhorar para eles. A classificação para a Sul-Americana, para a final da Sul-Americana, deu um up na equipe, então os caras estão se recompondo. Então tem alguns jogos ainda que são desafiadores. Esse é um momento em que nós não podemos abaixar a guarda, temos que manter a atenção, não existe já ganhou, não existe já ganhou, esse papo não existe. E tem que entrar com muita concentração para o jogo de hoje. Sabe por quê? Porque eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, ó. Vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. O que tá rolando, ó. Vai ter bicho. A diretoria do Santos tá apelando pra parte financeira. Pra ver se os atletas do Santos mostram algum tipo de reação e o Santos não vá por água abaixo. Porque a situação do Santos ela é muito delicada. Situação do Santos, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. O Santos nesse momento tá na zona de rebaixamento. É o 17º colocado da competição. Então, nesse momento, Santos entra na zona de rebaixamento e a diretoria do Santos toma uma atitude desesperada para que o Santos supere o Palmeiras hoje no Allianz. Eles vão pagar uma grana de bônus aos jogadores. Eles já estavam oferecendo essa grana nos jogos anteriores. Agora, eles aumentaram essa recompensa. Olha aqui, ó. Matéria lá da BTB Esportes, ó. Com a ameaça de rebaixamento cada vez mais real, o Santos decide aumentar os prêmios por vitória ao elenco nas últimas rodadas. O clube mantém a estratégia e promete um bônus ainda maior para o confronto diante do Palmeiras nesta quinta-feira, no Allianz Parque. A medida busca motivar o grupo na reta final do Brasileirão, com o Peixe ainda lutando para se afastar da zona de rebaixamento. Então, meus amigos,
o Santos vai vir ali com a faca no dente, porque entende o tamanho desse jogo. Né? Os caras entendem que sair com uma vitória de lá, além de trazer um bônus financeiro, vai livrando pelo menos parcialmente a equipe da zona de rebaixamento. E hoje, para o Santos perder, já é começar a se fixar naquela zona de rebaixamento ali, hein? Santos tem que tomar muito cuidado com os desdobramentos do jogo de hoje. Neto, palpite. Palpitezinho. Como que o Palmeiras vai para essa partida? Bem, em virtude do final de semana em que o Abel poupou atletas, inclusive alguns atletas nem foram para a viagem contra o Juventude, eu acredito que o Palmeiras hoje ele vem com um elenco que tem de melhor. Até porque nós entendemos que essa é uma oportunidade de se afastar do Flamengo e que esses atletas agora estão devidamente descansados. Certo? Então, acredito que o elenco do Palmeiras é o que existe de melhor hoje. Você vai ter Vitor Roque, você vai ter Flaco Lopes, você vai ter Gustavo Gomes, você vai ter Bruno Fux, você vai ter Andreas Pereira. Todos os atletas ali de forma muito íntegra, descansados, disponíveis a jogar dentro do Allianz. Então, galera, hoje a vitória ela é muito, muito importante. Hoje só a vitória importa. Qualquer resultado que não seja vitória vai representar um tropeço ali e a colher de chá para a equipe do Flamengo que vai disputando aí essa competição com a gente. E vamos falar um pouco de desferir golpes contra o Flamengo. Até consegue um ou outro lance de perigo, mas nada muito relevante. O jogo fica mais no controle do Flamengo em si, ditando o ritmo da partida. Isso dentro do mando de campo do São Paulo, que estava lá na Vila, mas foi mando de campo do São Paulo, do que na mão do São Paulo. O Flamengo até acha um golzinho ali no final do primeiro tempo, mas é um gol que estava impedido com o Samuel Lino. E a partida termina no primeiro tempo 1-1. Na volta do segundo tempo, basicamente, o São Paulo utiliza-se da mesma estratégia. Vamos continuar jogando no nosso campo, atraindo o Flamengo para cá e tentando alguma bola alçada. Bolas alçadas essas que eram praticamente todas desperdiçadas. O São Paulo não conseguia construir jogadas, o São Paulo não conseguia ser efetivo contra o Flamengo. E era mais fácil o Flamengo fazer o terceiro gol, fazer o segundo gol, ainda o segundo gol não tinha acontecido, do que o São Paulo, de repente, fazer o seu segundo gol. E aí, numa boa jogada ali, onde o Arrascaeta se esforça e consegue voltar a bola para o jogo, você tem um belo lançamento para o Samuel Lino, com um belo gol do Samuel Lino, um golaço do Samuel Lino, uma pintura colocando o Flamengo na frente. Então o Flamengo vira a partida e, meu amigo, toma controle do jogo, porque o São Paulo não parece muito animado para tentar propor alguma coisa. O São Paulo fica com medo, mantém as suas linhas recuadas, mantém o Flamengo com o domínio de meio campo ali, com a maior posse de bola e ditando o ritmo da partida. Daquele jeito. São Paulo tentava uma coisinha aqui, outra lá, mas nada que estava incomodando o Flamengo. Agora sim é a parte que eu queria falar para vocês. Era mais fácil o Flamengo fazer o terceiro gol do que o São Paulo fazer o segundo, até que o Gonzalo Plata, de uma maneira foi irresponsável sim, tá na conta dele sim, ele acaba com toda a estratégia, com toda a ordem cronológica tática do jogo, porque eu penso que quando o técnico olha para o jogo daquela maneira, com aquela ilustração, ele já tem na cabeça dele as trocas que ele vai fazer. Quando ele vê um jogador sendo expulso, ele tem que mudar completamente a sua estratégia. Então, o Plata, dentro do campo do São Paulo, vai tentar ali dividir uma bola daquela forma com o jogador, né? Com o pezão assim, ó, levantado. Aquele pezão levantado, né? O mesmo pezão levantado que o Gustavo Gomes fez lá no lance do Palmeiras, lembra? No meio do campo. O Gonzalo Plata faz isso praticamente dentro da grande área do próprio São Paulo. Sem necessidade nenhuma. Um lance onde não ia gerar perigo nenhum para o Flamengo. Um lance irresponsável, um lance displicente que colocou esse empate tão amargo quanto uma derrota na conta do senhor Gonzalo Plata. Eu vou colocar aqui para vocês um trechinho do que o Pilhado
falou a respeito desse lance específico. Pessoal, presta atenção que o Pilhado fala aí. Inclusive, créditos para o vídeo também no canal do Pilhado. Vou deixar o link na descrição. Presta atenção aí. Claro, eu entendo a revolta de Pilhado. Entendo a passada de pano de Felipe Luiz. Mas a gente tem que saber separar as coisas. Quando terminar o vídeo, você vai ver o que é que eu vou falar. Vamos lá, vamos acompanhar aí. Especificamente, tá? Na verdade, especificamente de Gonzalo Plata. Vamos lá. Vamos escutar aqui o que o Pilhado falou. Bora lá. Eu espero que o Felipe Luiz não tenha peninha do Plata na coletiva de imprensa e fale do quanto esse cara foi burro e do quanto ele colocou o título brasileiro do Flamengo em jogo. Uma briga pelo título brasileiro. Um jogador irresponsável, um jogador que foi expulso injustamente na Libertadores, mas por um ato idiota, e um jogo depois o cara faz outra idiotice e é expulso. Então, se o Felipe Luiz teve culhão para ir para coletiva e expor o Pedro quando o Pedro não estava rendendo no treino, hoje ele tem que ir na coletiva e falar: a burrice do Plata, a inconsequência do Plata custou 3 pontos pro Flamengo. Jogador irresponsável, jogador que tá soltinho na noite carioca, mas para jogar bola não para de ser expulso. Não pode, depois de uma expulsão como aquela, na Libertadores, um jogo depois, o cara prejudicar o time de novo. Tem que ser punido. Falta pro Plata responsabilidade, inteligência e vergonha na cara para colocar todo o time do Flamengo nessa situação. Faz o gol da virada, busca o resultado e aí todo o time é prejudicado pela burrice, pela inconsequência, pela irresponsabilidade desse cara. De novo, tem que ter punição e tem que ser exposto na coletiva de imprensa. Agora eu quero ver se o Felipe Luiz vai fazer com o Platinha o que ele fez com o Pedro. Bizarro. Bem, galera, vocês viram aí que o Pilhado aqui ele fala daquela situação que aconteceu com o Pedro. E nesse ponto aqui eu vou dar razão pro Pilhado, viu? Porque quando o Felipe Luiz expôs o Pedro, até nós que somos torcedores rivais, viemos aqui e falamos assim: nossa, Felipe Luiz teve culhão, né? Será que ele teve culhão também para expor o Plata na coletiva? Não, não teve. Eu já falo para vocês porque todo mundo já viu a coletiva. Então, o Felipe Luiz, ele não teve a mesma coragem para expor o Gonzalo Plata da forma que ele teve para expor o Pedro. Eles veio com aquele papo de que o jogador não quer errar, que foi uma consequência ali do movimento do jogo, não foi por querer. Só que aquele negócio, sem querer também é falta. Sem querer também dá cartão. E, na verdade, eu discordo do Felipe Luiz nesse ponto. Eu discordo porque o movimento do jogador, ele influencia sim. O jogador ele tem controle sobre o movimento dele. Pra que ir com o pé de chapa assim na dividida? Sendo que ainda você estava no campo do adversário. Era um lance sem perigo nenhum. Um lance inofensivo. Onde o Flamengo tinha o controle do jogo. E aí o Felipe Luiz complementou. O campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes e de mais pressão, cometem-se mais erros, mas nossos erros estão sendo letais e nos custando pontos importantes. Cada ponto que perdemos fica mais difícil e mais longe de conquistar nosso objetivo de ser campeão. Com certeza hoje foram mais erros que ficaram mais difíceis de reverter. Ele coloca ali um ponto de dificuldade que parece que o Palmeiras já tá com a taça na mão. E na verdade não tá. Ainda não tá. Eu sou torcedor do Palmeiras, mas eu tenho a humildade de falar que não. O jogo do Palmeiras ainda para completar a rodada nem aconteceu. Vai acontecer hoje à noite. A gente não sabe o que vai ser ainda. A gente não sabe. E o Crespo, na coletiva do São Paulo, ele falou sobre Flamengo e Palmeiras. E a diferença financeira que hoje existe dentro do futebol. Olha só, sabe quantas vezes ganhamos o Paulistão nos últimos 20 anos? Uma vez.
Realidade, pés no chão. Nesse momento, na América do Sul, eles estão em outra dimensão. Na história falamos, mas a realidade é outra. Como diminuir essa diferença o mais rápido possível? Colocar dinheiro. Temos que fazer as coisas bem por muitos anos. Crespo, não é só colocar dinheiro. Não é só colocar dinheiro. É colocar dinheiro e você ter uma gestão competente, profissional, acima de tudo. E não só isso. Você ter uma gestão que mantenha essa competência e esse profissionalismo. Porque se uma gestão entrar, ficar 3 anos, organizar e a outra vir e não fazer o mesmo trabalho da mesma forma competente, vai tudo por água abaixo de novo. É facinho de você criar uma dívida e virar uma bola de neve dentro do futebol brasileiro. A gente tem vários clubes aí que são exemplos disso. Então, é você criar uma cultura organizacional dentro do clube de boa prática, de boa gestão, de responsabilidade financeira acima de tudo. Não é só colocar dinheiro. Só colocar dinheiro não vai adiantar. A gente vê uma série de exemplos aí de SAF, não SAFs, que injetam dinheiro com patrocínio, injeta dinheiro com investimento e não adianta. Não adianta. Não adianta. É isso. Coloca nas opiniões aí, deixa no palpite o que vocês acham para hoje à noite. Tamo junto, valeu. Pessoal, a gente até entende o que Felipe Luiz quis fazer com Gonzalo Plata, né? Até porque a pressão nesse momento em cima dele é grande, né? Apesar do Flamengo estar na final da Libertadores, mas a pressão em cima de Gonzalo Plata é grande, pessoal. Ele poderia ter jogado a classificação da Libertadores no mato. Poderia ter acontecido isso. Ele poderia ter também entregado o título ao Palmeiras aí, no jogo de ontem. Claro, tudo vai depender do jogo do Palmeiras logo mais. Eu até acho que não é um jogo fácil. É um jogo bastante complicado. Mas é como eu sempre digo. Como eu sempre digo, pessoal. Não é fácil. Campeonato Brasileiro, eu sempre digo, é o campeonato mais difícil do mundo. É o campeonato mais difícil do mundo, né, pessoal? Apesar, como o Crespo aí mesmo falou, né? O Flamengo e Palmeiras tá à frente dos demais? Tá. Mas não é só dinheiro, né? Estrutura, organização e, claro, dinheiro, né? Mas é como eu disse, o Campeonato Brasileiro é o mais difícil. Por quê? Porque mesmo Flamengo e Palmeiras fazendo campanhas absurdas, tem um Cruzeiro atrás. A gente sabe que, apesar de ter palmeirense aí, mesmo se o Palmeiras vencer o jogo de logo mais, não ter nada ganho. Acho que tem muita competição pela frente. É como eu sempre digo. Você não esteja imaginando que o Palmeiras vai vencer logo mais, vai colocar 3 pontos e vai estar decidido. Não, pessoal. Acho que não tem nada decidido. Ok, eu concordo com você quando você diz o Flamengo vacilou. O Flamengo vacilou e muito. O Flamengo não era para ter vacilado no Campeonato Brasileiro. O que é vacilar? É empatar com o São Paulo fora de casa? Não, pessoal. Não é isso. É você perder para um Ceará. Na verdade, não perdeu, empatou, né? Perder para um Fortaleza. Empatar um jogo com o Grêmio depois de estar ganhando. Empatar com o Cruzeiro, que precisa. O Flamengo precisava da vitória. Então, pessoal, essas coisas que não podia acontecer, né? Mas, infelizmente, aconteceu. Vamos esperar aí para ver o que é que vai dar nesse jogo aí do Palmeiras. E sobre a questão do Felipe Luiz, eu entendo a questão do Felipe Luiz. Ele tentou passar a mão ali na cabeça com a torcida, né? De Gonzalo Plata. Mas talvez nos vestiários ali, no extracampo, talvez tenha chamado a atenção, né? Ok, eu sei que tem muita gente. E por que foi que não fez assim com o Pedro, né? Com o Pedro expôs, com o Pedro jogou tudo no ventilador. Pessoal, ele errou uma vez. Você quer que ele erre novamente? Felipe Luiz errou uma vez. Você quer que ele erre novamente? Não, pessoal, acho que aí também
Você errar uma vez, ok. Agora, errar novamente, pra mim, não existe. Não existe. E eu sempre tô dizendo aqui. Sempre tô dizendo. Eu acho que o Flamengo ainda vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu sei que tem muita gente dizendo, você tá louco? O Palmeiras tá com o título na mão. Pessoal, a gente já viu muitas vezes time com o título na mão perder. A gente já viu muitas vezes o Flamengo. Muitas vezes o Flamengo tá faltando 8 rodadas, 7 pontos atrás do Flamengo ser campeão. O Flamengo tá em empate. E se por ocasião o Palmeiras vencer seu jogo, o Flamengo vai ficar 3 pontos, pessoal. Não tem nada perdido. É difícil, mas impossível não. Se você disser que é impossível, eu concordo com você. Porém, impossível. E a final da Libertadores, você tem que passar uma borracha. Final da Libertadores, o Flamengo vai passar uma borracha nisso aí, pessoal. Nada disso aí vai valer. Vai ser tudo do zero. Vai zerar a fita. Vai começar tudo do zero. Então, se você acha que o Palmeiras vai chegar bem... Não, pessoal. Vai ser outro jogo. Tem a volta de Jorginho. Tem a volta de Pedro. Principalmente Jorginho, né? Jorginho aí eu posso dizer que ele é... Vamos lá. 60% ou 70% desse meio campo do Flamengo. Então, sem sombra de dúvida, é um cara que a gente espera que ele volte, né? E volte bem como saiu, né? Espera que volte e volte bem como ele saiu. Então, pessoal, não há motivo para desespero, né? Para aqueles que acham que estão desesperados, que o Flamengo tá aí. Não, pessoal. Calma. Calma que o Flamengo na hora certa... O Flamengo na hora certa vai saber, né? Calma que na hora certa o Flamengo vai vencer. Como eu sempre digo, né? O Flamengo, tenho quase sombra de dúvida, que vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Volto a dizer. Vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Tomara, né? Se o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro, se o Flamengo ganhar, volto a dizer, se o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro, não é questão de ganhar. O Flamengo chegar ali, pau a pau, na final da Libertadores, disputando o título com o Palmeiras, vai influenciar, viu, pessoal? Vai influenciar. E a gente espera que faça toda a diferença, né? A gente espera que o Flamengo faça toda a diferença, né? Mas vamos aguardar. Até lá vai ter muita coisa. E tomara, né? Tomara que o Flamengo realmente consiga, né? Tanto o Brasileirão quanto a Libertadores. Deixa sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.